Olá, quais são as batalhas que você tem enfrentado no momento? Quais são suas guerras pessoais? Todos nós, de algum modo, seja essa batalha fora ou dentro de nós, estamos travando-as. E é bem provável que se nós não tivermos a tática correta, não tivermos as armas ideais, não tivermos clareza dos inimigos que temos enfrentado, podemos acabar perdendo essa batalha ou esta guerra. A Bíblia vai dizer para nós a respeito de um homem que é tomado por uma situação de enfrentamento, desafiado por uma situação de adversidade, e ele responde a essa situação de um jeito extraordinário, simples, mas extraordinário. E no final, Deus lhe confere a vitória. Há sempre um caminho para a vitória, há sempre um preço para a vitória. E é sobre isso que quero conversar com você nesse momento, o preço da vitória. E o texto que eu quero tomar como base para a nossa reflexão está em 2 Samuel, capítulo 23, versos 11 e 12. Um texto que aprecio muito, por algumas vezes trouxe aqui nesse programa alguma reflexão sobre ele. É a história de Samá. Samá era um dos valentes de Davi. E Samá está diante agora de uma situação que ele tem que enfrentar os filisteus num campo de batalha, e o texto vai narrar a seguinte questão. Escute só, 2 Samuel 23, 11 e 12, diz assim: E depois dele Samá, filho de Agê, o Ananita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, porém, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. O texto está dizendo aqui que Samá está diante de um desafio, e esse desafio é uma luta contra os filisteus. Os filisteus eram um povo de guerra, de batalha, aqueles que eram treinados para os campos de batalha. Mas é interessante que enquanto todos fugiam de diante dos filisteus, Samá toma uma posição diferente. Ele assume aquilo como desafio pessoal, ele resolve enfrentar aquela batalha e o faz com muito temor a Deus, com muita fé em Deus, na convicção de que Deus lhe daria a vitória ou o livramento que ele almejava. E esse texto nos ensina aqui algumas verdades bem interessantes. Eu queria compartilhá-las contigo a respeito dos enfrentamentos da vida e como podemos obter vitória diante desses enfrentamentos. A primeira coisa que esse texto vai dizer para mim é que Samá valorizou o que ele entendia como sendo uma dádiva de Deus. Veja só, o que o texto vai narrar é que era um pequeno pedaço de terra. Nós estamos falando aqui de uma fazenda gigantesca, mas de um pequeno pedaço de terra. E diz também que esse pequeno pedaço de terra estava cheio de lentilhas. A terra não valia muito, a plantação menos ainda, no contexto histórico em que as lentilhas não eram, na verdade, não era um grão valorizado. Poucos plantariam lentilhas. Por alguma razão, ele tinha um pedaço de terra e ele havia plantado lentilhas. Mas quando ele se depara diante dos filisteus, ele entende a necessidade de enfrentar aquele inimigo e defender esse pedaço de terra com essa pequena plantação de lentilhas. Por que isto? Porque ele entendeu que aquele pedacinho de terra, apesar de não valer muita coisa para muita gente, era uma dádiva de Deus para ele. E aquilo que Deus nos dá, temos que defender. Portanto, de repente está enfrentando uma luta aí na sua pequena empresa, no seu trabalho, na sua vida acadêmica, no seu relacionamento familiar, na criação do seu filho, no seu casamento, na sua saúde. E de repente você olha para tudo isso e percebe que há aí um grande desafio. E quem está olhando de fora nem toma isso como sendo algo tão grandioso assim. Mas se você entendeu que o trabalho que você tem, a saúde que você tem, o seu casamento, a sua família, a empresa que você tem, ou qualquer outra coisa, se você compreende que isso é uma dádiva de Deus, isso vai te colocar numa situação muito diferente, a fim de que você encontre força no próprio Deus que te conferiu essa dádiva, para que você enfrente as batalhas que estão diante de você para defender aquilo que Deus te deu. E é isso que Samá vai fazer. Samá, ele valorizou o que Deus havia lhe dado, ele entendeu que aquele pedaço de terra e aquela plantação era dádiva de Deus. E ele luta contra os filisteus para defender a sua dádiva. Uma outra consideração é que ele não mediu esforços para defender o que era seu.
significa dizer, mesmo sendo uma dádiva de Deus, ele entendia que ele, Samar, deveria se esforçar para lutar por aquilo que Deus havia lhe dado. Bom, tenho visto por muitas vezes Deus abençoando pessoas com um trabalho, abençoando com um bom casamento, abençoando com filhos saudáveis, com boas amizades. E aí as lutas naturais da vida vêm ao encontro dessa pessoa e ela fraqueja, desiste, não persiste, não luta. Olha, quando nós recebemos algo de Deus, precisamos dar a nossa contrapartida, e essa contrapartida é fazer o melhor para defender aquilo que o Senhor tem nos dado. Uma terceira consideração é que ele não superestimou nem supervalorizou o poder do adversário. Todos correram dos filisteus, todos haviam supervalorizado o poder dos filisteus ou do inimigo. No entanto, ele não fez isso. Ele entendeu que maior era aquele que o defendia, que era Deus, do que o inimigo que o afrontava. E ele defende o seu campo de lentilhas em nome de uma fé e de uma confiança num Deus que ele sabia que podia todas as coisas. Portanto, muitos acabam não tendo vitória porque está sempre superestimando, supervalorizando o poder do adversário. No campo de batalha, é importante entendermos que inimigo é esse, mas temos que botar em nossa mente e coração que o maior poder está no Deus das nossas batalhas, no Senhor que está conosco quando enfrentamos os nossos mais diversos inimigos nos nossos campos de batalha da vida. Uma quarta consideração é que ele manifestou uma absoluta confiança no poder de Deus. O que faz Samar entrar naquele campo de batalha e enfrentar os filisteus não era uma autoconfiança, era uma confiança no alto, no Deus que habita nas alturas, no Deus que é Senhor dos céus e da terra. A confiança no Deus que é eterno. É isso que o texto vai dizer. Que Samar enfrenta os filisteus, mas ele o faz em nome do Senhor, em nome daquele que poderia defendê-lo. A Bíblia diz aqui que ele se pôs no meio daquela terra, defende aquela terra e diz a palavra, né? Que o Senhor efetuou um grande livramento. Ele não diz Samar efetuou um grande livramento, diz o Senhor efetuou. Portanto, a cena aqui aparece como o principal protagonista, o próprio Deus em ação contra o inimigo. E Samar, ele pega carona, ele atua junto com o Senhor, mas a força vem do alto, o poder vem do alto. Ele manifestou absoluta confiança no poder de Deus. E por último, a última consideração é que ele correu os riscos necessários para alcançar a sua vitória. Todo enfrentamento tem seu risco. Todo momento que você entra no campo de batalha para lutar, qualquer que seja a batalha, você está correndo riscos. Mas é muito bom quando corremos riscos juntos com o Senhor, debaixo do poder de Deus, debaixo da graça do bom Deus. A certeza que temos é que Ele estará conosco até o fim, não vai nos abandonar, nem nos deixar. Todos nós corremos riscos, mas é bem interessante quando corremos riscos na certeza de que há uma companhia, né? E essa companhia sobrenatural de Deus vai nos encorajar. E se não der certo? E se aquilo que almejamos não acontecer, eu acredito na soberania de Deus, que tem para nós o que nós precisamos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, as vitórias sempre vêm. Até quando nós aparentemente perdemos, quando estamos em Deus, vivendo uma fé em Deus, confiando em Deus, até uma aparente derrota pode ser uma extraordinária vitória, porque Deus nunca erra. Ele não é Deus de confusão, é um Deus de propósito e de direção. Quais são os seus enfrentamentos? Samar, ele se coloca diante de uma batalha muito intensa contra os filisteus. Ele vai para o meio daquele pedaço de terra. Ele defende com a sua espada aquilo que Deus ali havia lhe dado como dádiva celestial. E Deus lhe confere o privilégio da vitória. O Senhor efetuou grande livramento. A minha oração é que Deus possa te ajudar nas suas batalhas, te ajudar nas suas guerras. Não desista, não recue, não superestime o poder do inimigo, coloque Deus no centro, entenda que o poder pertence a Ele, confie, tenha fé, enfrente e aguarde, porque Deus efetuará grande vitória. E mesmo que você julgue, afirmei agora há pouco, vou retomar, mesmo que você julgue que a vitória não veio do jeito que você queria, no tempo que você queria, entenda. Se foi em Deus, aconteceu o que tinha que acontecer, porque Deus não erra e todas as coisas concorrem para o bem daqueles que o amam. Deus te abençoe, em nome de Jesus.